Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal analisa ações que tratam do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Até aqui, 2 ministros, são três, na verdade, Zanin também, atualizando. Gilmar Mendes, Flávio Dino e Zanin votaram pela inconstitucionalidade da matéria. Este é o mais atual entre os vários embates entre judiciário e legislativo, também sobre esse assunto. Direto de Brasília, Pedro Teixeira. As últimas informações sobre o caso ao vivo. Boa noite, Pedro. Tudo bem, William? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no WW. Pois é, placar de 3-0 pela inconstitucionalidade da lei que foi aprovada no Congresso Nacional. É bem verdade que foi vetada pelo presidente Lula, o veto foi derrubado no Congresso e trata justamente do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, estabelece a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988 como um parâmetro para a consideração ali, para decidir se indígenas têm direito ou não aos territórios que são ocupados por eles. É uma lei defendida pelo agronegócio, por exemplo, e questionada por ambientalistas. A discussão da lei foi levada ao Supremo Tribunal Federal depois da derrubada do veto do presidente Lula. No início do ano, o ministro Gilmar Mendes, que é o relator deste caso, estabeleceu a derrubada da lei para que o Supremo pudesse desenhar um debate, ali uma discussão para tentar encontrar um consenso sobre este assunto. O caso foi agora julgamento no Supremo Tribunal Federal em plenário virtual. O plenário segue até o próximo dia 18. É bem verdade que algum ministro pode pedir vista, ou seja, mais tempo para análise do caso ou destaque, pedindo para que o debate seja levado ao plenário físico do Supremo Tribunal Federal. O Congresso já desenhou uma reação, viu, William? No início do mês, eles aprovaram uma PEC, ou seja, uma alteração na Constituição, estabelecendo a data de 5 de outubro de 1988 como a data para a demarcação de terras indígenas. O texto ainda precisa ser analisado na Câmara dos Deputados. Volto contigo. Obrigado, Pedro. Boa noite para você aí em Brasília. E para Brasília a gente continua indo. Agora com Daniel Hittner. Daniel, a gente verifica, e aí, olha, sem ironia, a gente tem o Legislativo legislando a respeito disso, o STF também. O STF assumiu as suas funções, né, com o nosso novo normal. E o Executivo? Então, William, aqui em Brasília virou meio que uma praxe no Congresso, o Congresso interpretar que está sempre jogando um contra dois, que no final das contas, Executivo e Judiciário atuam numa dobradinha sempre. Mas hoje, curiosamente, o governo não gostou do voto do relator da ação, Gilmar Mendes. O Ministério dos Povos Indígenas, que é quem mais tem acompanhado essa questão, fez uma extensa análise do voto do Gilmar Mendes e notou ali 3 pontos em que, para eles, há um erro que prejudica o marco temporal. Então, o Gilmar Mendes e outros ministros estão seguindo a tese da inconstitucionalidade, mas para o governo não está bom não. Exemplifico. Gilmar Mendes diz que a obrigação de restituir o território tradicional dos povos indígenas não é uma obrigação absoluta, que em alguns casos isso pode ser feito mediante uma compensação de outras terras. O Ministério entende que não é possível isso. O Gilmar mostra que, para caso de exploração de atividades econômicas, por exemplo, uma ferrogrão, a usina de Belo Monte, que se faz a consulta prévia aos povos indígenas, que estabelece a Resolução 169 da Organização Internacional do Trabalho, mas que ela não é uma obrigação, ela não é vinculante. O governo está dizendo, não, pera lá, existe um tratado internacional e isso é vinculante, sim senhor. E terceiro ponto é que, na visão do governo, o voto do Gilmar, seguido pelos 2 demais ministros, torna a demarcação de novas terras indígenas um ritual mais complexo. E o governo diz, olha, não há omissão regulatória nesse assunto. O STF pode até facilitar, mas jamais tornar mais complexo o processo de demarcação das terras indígenas. Portanto, o Legislativo ficou satisfeito,
Absolutamente não. Mas o governo também não ficou satisfeito com o voto de Gilmar. Então não deve ter gostado também do voto do Flávio Dino. O Flávio Dino diz, olha, as demarcações têm que seguir um outro rito e muda a hierarquia de quem é responsável por elas, Caio. William, esse caso é um dos casos em que não tem acordo, né, entre Congresso e Judiciário, né? Tem casos que tem acordo, a gente viu isso a semana passada, adiamento da lei do impeachment, dosimetria tem acordo entre Judiciário e Congresso, mas tem casos que não tem. Um deles é emendas, destino de emendas, fiscalização de emendas, esse problema ainda persiste. E no caso do marco temporal é um caso sagrado para os dois lados. O Supremo Tribunal Federal quer legislar, ele avança, o voto do Gilmar é nesse sentido, de legislar, tanto que é o governo que regula essas questões não gosta do voto deles. E no Congresso, a bancada ruralista, os ruralistas que dominam o Congresso também rejeitam, já aprovaram no Senado uma PEC que certamente vai ser aprovado no Senado também, em sentido contrário à decisão do Supremo, na Câmara, perdão. Isso. Claro, para isso. William, aqui a gente cai no clássico, esse é um caso clássico da insegurança jurídica no Brasil. Imagine que a gente hoje tem 2 debates aqui de investimentos que são cruciais para o futuro do Brasil e que inserem o Brasil na nova ordem global. Data centers e minerais raros. São dois investimentos bilionários que o mundo inteiro considera o Brasil de alguma forma, mas morre de medo da regulação. Então, tem uma questão regulatória, mas tem uma questão também da percepção da segurança jurídica. E esse caso das demarcações, do marco temporal, é um deles que gera preocupação. Imagine que você vai criar uma área de exploração e de refino de minerais raros aqui no Brasil. E aí, de repente, você vai descobrir que aquela área, o pedaço dela, tem uma disputa pela demarcação. Quanto tempo aquilo pode levar? Quantos investimentos em mineração, em exploração aqui no Brasil não foram para frente porque ficaram travados por questões ambientais, por um lado, mas também por questionamentos em função das demarcações. Então, tem 2 coisas no que você está assinalando que trazem insegurança. Uma, de quem é a área. 2, o que se pode fazer nessa área de quem quer que seja o responsável. O Daniel, o Flávio Dino tentou avançar um pouco nisso. A gente viu como a Frente Parlamentar, a FPA, atuou do ponto de vista de quem precisa entender, afinal de contas, o que se pode e o que não se pode em termos de propriedade da terra. No fundo, é disso que se trata. Agora, o Dino, ele interfere também na hierarquia dos órgãos federais responsáveis pela demarcação. Como que vai ficar? William, eu tenho que confessar aqui, em frente a todo mundo, que eu me debrucei sobre o voto do Gilmar e não acompanhei com a devida atenção o voto do Flávio Dino. Mas, assim, o que a gente tem aqui, acho que é pertinente dizer, puxa, o Supremo, depois de quase 30 anos de omissão do Congresso Nacional, mais de 30 anos até, acabou se pronunciando em 2023 e 2024 sobre o assunto. Depois, o Congresso aprovou uma lei vetada e derrubou o veto. O Supremo julga de novo a inconstitucionalidade. O Congresso vai e está a ponto de aprovar uma PEC, que já foi aprovada no Senado, agora muito provavelmente vai ser na Câmara, dizendo, olha, eu tenho um normativo superior ao seu julgamento, porque eu estou mexendo aqui na Constituição, logo isso se sobrepõe ao julgamento. E aí o Supremo está dizendo, eu estou lidando com cláusula pétrea. O problema que a Thaís está levantando de segurança jurídica é que, poxa, a gente já está repetindo o julgamento. E numa dessas, a gente viu casos iguais e não tão antigos, por exemplo, a questão da coisa julgada, que é uma matéria tributária absolutamente relevante, em que, depois de um tempinho, o que estava decidido passa a não ser mais decidido. Então, muda a composição do tribunal, muda uma lei, a PEC, logo o que o tribunal decidiu também não está válido, a gente goste ou não. E é esse tipo de insegurança jurídica que é ruim para todo mundo, para quem defende marco temporal, mas também para o produtor que está cansado dessa insegurança.
O que desculpa, rapidamente Thaís, prossiga. Não é só muda a composição do STF, às vezes tem acontecido com frequência, Daniel, é o mesmo juiz que muda de ideia. Que muda de ideia, tomou uma decisão lá e hoje toma outra. Você tem prisão em segunda instância, é um caso clássico, né? No período de 5 anos você revoluciona todo o impacto político aí no país, que é a revisão da segunda instância que acabou permitindo que o Lula pudesse ser candidato. Do marco temporal, o STF tentou algo, se não me engano o Gilmar que estava à frente disso também, que era a Câmara de Conciliação. Um bocado de constitucionalistas achou isso estranho. Falei, Câmara de Conciliação, você tentava entre capital e trabalho, por exemplo, né? Na sociedade civil. Agora o Judiciário cria uma Câmara de Conciliação. Na questão do marco temporal, não foi muito adiante porque uns dos participantes mais relevantes, os indígenas, abandonaram a Câmara de Conciliação. As propostas, quer dizer, as demandas que eles tinham eram irredutíveis, eram absolutas. Agora tem o Congresso numa queda de braço importante com o Judiciário nessa questão. Como é que isso vai se desenvolver? Não, vai se desenvolver que a Câmara vai aprovar a PEC, muito provavelmente alguma associação, muito provavelmente ligada às comunidades indígenas, vão questionar o Supremo de novo para que essa PEC seja julgada inconstitucional. Essa Câmara de Conciliação, na verdade, as câmaras de conciliação, elas são um fenômeno recente, de 2 anos para cá, no qual o Supremo, alvejado por críticas de um intenso ativismo judicial, falou, poxa, não, eu vou começar a fazer Câmara de Conciliação. Neste caso não deu certo. Tiveram casos que deram certo, mas nesse caso não deu certo, porque esse caso é um caso clássico da dificuldade da conciliação. Primeiro de você pegar produtores rurais que estão lá há 100 anos, tem gente que está tem gente, acho que é no Paraná, que foram terras dadas pelo Getúlio Vargas para colonização, né? Ou seja, terras dadas pelo Poder Executivo Central, e aí eles fizeram os investimentos, e aí, quase 100 anos depois, né? Se a gente considerar Getúlio 1930, tem uma nova decisão, uma revisão, então o mesmo Estado que te deu aquela terra, ele passa a tirar aquela terra e com todos os investimentos e desenvolvimento que foram feitos. É um caso clássico de uma dificuldade tremenda de não haver conciliação, e mais do que isso, a não solução leva a um impasse violento, porque desde a primeira decisão, a mais recente do marco temporal, cresceram os confrontos entre indígenas, entre sem terra, entre produtores, porque passou-se a haver esses movimentos que aqueles produtores estavam em terras que não lhes pertenciam. E aí eles vão defender, daí entra o direito de propriedade, entra a interpretação do Supremo e vira uma confusão tremenda. Então, aí que há uma questão, por favor, prossiga, o Daniel está me pedindo a palavra. É só para amarrar aqui um raciocínio do Caio, nos últimos 10 anos o Supremo homologou 50 acordos de conciliação, não chegou a um acordo em 26, lembra o caso do IOF, da alta do IOF, e tem 43 casos em análise. E os juristas mais puristas, vamos dizer assim, vão dizer, olha, o Supremo não cabe conciliar, ele decide ou não decide. A questão que eu ia passar para você, Daniel, acho que continua, é a seguinte. Por mais que a gente se debruce sobre os aspectos jurídicos, digamos, entre aspas, técnicos dessa questão, me parece que a única solução possível é política, porque as posições de partida são absolutistas. Há alguma perspectiva que isso aconteça? William, eu posso estar errado, mas não consigo enxergar, porque num processo em que, como eu disse, a Câmara e o Senado ficaram décadas sem se manifestar, depois decidem isso por uma lei ordinária, o Supremo derruba, decidem isso, tentam decidir isso por uma PEC, o Supremo derruba novamente, o governo não converge com o Legislativo. Não me parece que há um mínimo espaço ali para conciliação, como não houve a conciliação. Então, me parece que esse impasse, enfrentamento institucional, continuará perdurando.